Já tá ao vivo? Não, você tem que olhar. Aparece lá, vai. Olá, gente. Essa é a Giovana. Ai, e hoje a meu gente vai Deus. falar do livro dela, né? Eu já posso entrar ou vai ficar só você? Já pode entrar. Já? Mas eu quero que você fique aqui um pouquinho. Peraí. Olá para todos, tudo bem? Hoje a gente está aqui para uma live muito especial, né? Senta aqui, Gigi. Pera, tô pegando meu chinelo. Ela tá pegando o chinelo dela, tá? Olha, Amabile, olha quem tá aqui. Oi. A diretora da sua escola, do excelente Colégio Dromos, né? Amabile Pacios, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje é uma live muito especial, que é a live de lançamento do livro dela, que é o Gigi e as Descobertas Saudáveis, tá? Hoje vocês vão saber a história do Gigi e as Descobertas Saudáveis. E me digam, vocês não acham que parece um pouco com ela? Olha só, olha aqui. Linda, né? A gente também ama você, Amabile, toda a comunidade do Dromos. Olha aqui, vejam se não é igualzinho, ó. Pois é, que bom que vocês gostaram e vocês vão gostar mais ainda quando souberem a história do livro, tá? Você já quer ir? Uhum. É? Então tá bom, dá tchau pro pessoal. Tchau. Tá bom, se quiser voltar mais tarde pro pessoal do final da live que entra mais te ver, tá bom? Bom, gente, eu tô esperando agora a Niedia Genari. Ah, ela já tá aqui. Então, porque a história do Gigi e as Descobertas Saudáveis, meu 7º livro, né? Olá, grande Niedia Genari. Tudo bem? Olá, que alegria, doutor Ícaro, estar aqui com esse livro tão importante, sobretudo nesses dias de pandemia. Quando eu reli o livro agora, nessa última semana, eu vi o quanto esse livro é necessário para os dias que estamos vivendo. Gente, a Niedia é uma pessoa do coração extremamente bom, é uma contadora de histórias fenomenal. Eu sugiro que vocês entrem no canal delas agora, ou assim que saírem dessa live, sigam o trabalho dela, tá certo? Ela faz uma coisa que as pessoas desaprenderam a fazer nas últimas décadas, que é contar histórias, mas que a maioria das crianças continua adorando. Eu lembro que a Giovana aqui em casa, muitas vezes, à noite, quando você desliga os eletroeletrônicos, né, porque eles adoram hoje em dia, não, conta uma história da sua infância, vovó, conta uma história, papai, conta uma história, mamãe. E aí você vê que poder contar uma história e a criança fazer aquela narrativa na cabeça dela, isso faz toda a diferença hoje em dia e ajuda muito. A Kátia Aguiar, minha esposa, está presente aí na live e está falando que a Niedia, ela faz histórias personalizadas. Como assim? Eu vou contar para vocês uma história fictícia, tá bom? Que ocorreu então tão distante. Teve um médico uma vez que ele estava fazendo 40 anos de idade, sabe? E aí a esposa desse médico contratou a Niedia, tá? Então tão distante. E aí ela foi lá e depois de ouvir tudo que a Kátia falou da história desse médico, ela foi lá e contou a história desse médico, dos conceitos das pessoas sobre ele, num restaurante cheio, devia ter umas 50, 60 pessoas. E claro que eu tô falando de mim, né, gente? A Niedia foi lá e eu chorei, sabe? Me emocionei porque a Niedia sabe fazer com que o seu evento fique melhor, porque ela pode saber a história, né, de uma determinada pessoa, de um aniversariante, de alguém que seja importante, uma organização, e contar aquela história para todo mundo poder saber os pontos mais importantes. Depois ela vai falar sobre isso. E de forma emocionante, de forma que fixe aquilo no imaginário das pessoas. Então, é uma artista e muito honrosamente ela aceitou, muito obrigado, contar a história que ela ajudou a finalizar, que é a história do Gigi e as Descobertas Saudáveis, tá? Eu escrevi a história, mas a Niedia melhorou essa história demais com o jeito dela de contar histórias, tá certo? E ela é de uma humildade tão grande que ela falou assim, olha, eu não quero nenhum tipo de direito sobre isso. Eu quero que isso atinja as pessoas
porque eu gosto da Gigi, porque a história realmente tem que atingir as pessoas. Eu só tenho a agradecer. Então, por favor, Niédia, fale do seu trabalho, fale do livro e depois a gente parte para a história. Por favor. Tá bom. Então, doutora Ícaro, eu sou professora, né? Minha formação é ser professora. Eu comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei aos 17 anos. Antigamente, a gente entrava no mercado de trabalho só com um curso técnico, né? E aí, assim que eu estava fazendo o último ano do meu curso técnico, aos 17 anos, eu perdi o meu pai. E a escola que eu trabalhava, que é o antigo Colégio Planalto, me chamou para assumir uma turma lá, ainda cursando o magistério. O que foi muito bom para mim, que eu comecei muito cedo nesse mundo, né? E a principal ferramenta mesmo para mim de ensino-aprendizagem aos meus alunos sempre foi a contação de história. Então eu completei aí o ano passado, quando eu me despedi da sala de aula, 26 anos ininterruptos em sala de aula. É uma experiência maravilhosa. Eu sou formada em letras, eu sou formada em ciência da educação e em história também. Me especializei em literatura brasileira, em literatura infantil. E para mim ler é uma coisa muito mágica mesmo, muito especial. Eu acho que assim como o senhor cura as pessoas aí com toda a sua sabedoria, eu acredito que as histórias elas têm um poder curador também, né? Para as doenças da alma, para algumas coisas, até mesmo na educação dos nossos filhos. E eu tive uma grande alegria de ser professora da Giovana, essa menina. Eu não tenho nem palavras para dizer o que é Gigi, porque eu sempre falei muito para a Gigi que ela tem 2 estrelas nos olhos, né? Desde pequenininha, porque a Gigi, quando ela já chega, que ela olha para você assim, você já vê o dia brilhando, né? Porque é uma menina tão pura. Sempre interviu de uma forma muito cuidadosa nas brigas dos amigos, sempre foi lá ajudar, sempre foi aquela líder positiva, uma líder que a gente precisa hoje e cada vez é mais raro ver isso nas crianças. Apesar da gente sempre saber que as crianças fazem isso, a gente está tirando, a gente está conseguindo tirar até isso das nossas crianças, que é aquele amor espontâneo, verdadeiro, que a Gigi sempre teve, né? E ela sempre gostou muito de histórias, então quando eu conheci o livro, eu me lembro que tem uma fantoche que ela amava, que era bem parecida com ela, que às vezes ela ia para a escola assim, com o cabelo preso de lado, e eu até dei essa fantoche para ela, que era uma fantoche que eu comecei lá quando eu dava aula, porque ela adorava, e às vezes ela tinha algum amigo chorando, um amigo fazendo, ela ia lá e resolvia tudo assim, né? Então o meu amor pela Giovana, e claro que se estendeu à sua família, é algo assim, admirável, porque ela realmente é uma menina de luz. Eu não consigo ter uma outra definição para ela. Eu acho que essa personagem é tão real, porque a Gigi é isso tudo mesmo. Então eu acho que esse livro, ele sobretudo agora, né, que a gente tem vivido dias tão difíceis. Eu digo que algumas pessoas têm tentado manter a sanidade, mas muitas pessoas estão surtando, porque não conseguem se relacionar com a própria família dentro de casa. Olha como isso é triste, né? A gente está em casa, a gente tem um teto, a gente tem uma proteção, claro, tem um vírus horroroso aí fora, mas a gente tem um lar, um aconchego, né? E as pessoas às vezes não dão valor nisso. Às vezes eu vejo pai, mãe que me manda mensagem e fala: Tia Nédia, eu não aguento mais o meu filho dentro de casa. Isso corta o meu coração de ver isso, sabe? E eu queria que as crianças tivessem mais Gigis aí pelo mundo para mostrar muito a lição desse livro. E eu realmente acho que se você não tem esse livro, você está passando um momento difícil na sua casa, por favor, esse livro já está à venda. Compre esse livro, compartilhe esse livro, porque realmente é muito importante nesse momento, sobretudo nesses dias de pandemia. Nossa, eu nem sei o que mais eu posso falar sobre o livro, porque isso foi tão generoso da sua parte. Bom, obrigado. Esse livro, gente, deixa eu explicar como apareceu. Esse livro, ele é um livro que fala de valores cristãos, tá? Como vocês vão ver pela contação da história da Niédia, daqui a pouco. Um dia eu acordei, e acordei 1 hora antes da hora que normalmente eu acordo. Isso é história real, tá? E me deu uma vontade de escrever sobre hábitos saudáveis de vida para criança. Do nada, porque eu tenho 6 livros escritos, além desse, esse é o 7º, sobre hábitos saudáveis de vida. Ok. E aí eu escrevi a história, corrida, em uns 25, 30 minutos, reli e falei assim, gente, eu acho que essa história aqui, ela deve ter vindo de alguma espiritualidade muito positiva, de bem. Não sei, acho que não é minha, entendeu? Acho que eu só servi de intérprete, tá? Porque, na verdade, me veio na cabeça muito rapidamente para escrever, para poder passar para as pessoas o que a gente tem visto, que as crianças são esponjinhas, tanto para o bem, quanto, infelizmente, para o mal. E que se você direcionar direito,
elas são foguetes que não vão atingir só Marte, elas vão para outras galáxias e tudo. E me toquei naquele dia, depois de ler a história, que toda criança, se você ensiná-la desde cedo os valores que você, adulto, gostaria de ter aprendido antes, ela vai aprender se você ensinar com amor, se você ensinar com dedicação, com sinceridade, sabe? Coisa que eu sei que tanto a Niédia quanto a Amabile Pacios, que está aí do Colégio Dromos, excelente pedagoga e tudo, e que eu acho que lá no passado, bem lá no passado, tinha um aluno de 2º grau no Maristão que possivelmente foi para a sala dela uma vez como diretora e a gente se reencontrou agora. Até me arrepiei quando ela falou, porque ela foi diretora do Maristão que eu estudei em 1990, 91 e 92. Que coisa, né? Ela era da coordenação lá. E assim, voltando às crianças, se você ensinar com diligência, querendo mesmo, num ambiente legal, a criança aprende e ela muda uma casa. Eu já vi pacientes chegarem em casa e... olha, eu estava ouvindo uma palestra sua, doutor Ícaro, com a minha filha, e a minha filha ouviu que era importante tomar água. Desde então ela me cobra, papai, você tem que tomar água. Eu fiquei emocionado quando eu ouvi isso, sabe? Porque se você ensina para uma criança hábitos saudáveis de vida e começa a vivenciar com ela por ela, ela vai te ensinar, ela vai fixar em você, ela vai curar em você. Então a ideia do livro é que vocês possam ter isso em casa para ler com as suas crianças quantas vezes for necessário. E o mais engraçado é que eu vi adultos folheando o livro e falando que importante os hábitos de vida, né? De repente o adulto não teve tempo de ler meu livro de 170 páginas, não teve tempo de ler o de 150, mas leu o Gigi, As Descobertas Saudáveis ali em 10 minutos, 5 minutos e fala, meu Deus, entendi a lição. Então foi muito gratificante escrever. Vai ser muito gratificante hoje ouvir essa contação de histórias. Eu peço desculpa se eu me emocionar, sabe? A Niédia tem o dom de fazer isso. Já foi muito emocionante para mim tudo que ela falou sobre a Gigi, que vocês viram no começo da live aqui. E vamos lá, né, Niédia? Vamos contar para as pessoas, então, por que o livro é tão importante, né? Sobretudo, doutor Ícaro, você falou uma coisa muito importante que eu só quero concluir, né? Por favor. Que eu acho que principalmente quando a gente tiver questão de saúde, né? Se a gente tivesse ensinado, por exemplo, assim, para as nossas crianças o cuidado da higiene, de lavar a mão, muita coisa minimizada, né? Estou querendo trazer para essa realidade dos dias agora para ver, porque esse livro é essencial sempre. Então, eu acho que realmente, quem não leu, vale a pena até colocar os hábitos na geladeira, na porta, assim, do quarto, sabe? E fazer uma rotina, porque a gente esquece. É tão óbvio algumas coisas do livro, mas às vezes passa tão despercebido, numa linguagem tão gostosa de ver, sabe? Então eu vou convidar vocês para essa viagem aí, né? Apertem os cintos da imaginação e vamos conhecer esse livro, que além de muito bem escrito pelo doutor Ícaro, também foi muito bem ilustrado por José Pascoal. E eu adoraria que vocês conseguissem ver tudo, mas eu vou virando assim, né? E ele conta a história da Gigi, que tem uma foto linda dela, ó. E a Gigi é uma menina muito esperta e observadora. E como toda criança, adora brincar muito o dia todo. E até à noite se deixarem. Mas Gigi começou a perceber que os seus pais estavam mais cansados e mais impacientes do que o normal. Ela quis encontrar não só uma explicação para isso, como também uma forma de ajudá-los. E percebeu que muitos dos adultos ao seu redor estavam ficando assim também. Gigi viu que, sendo ela uma criança, a sua forma de ajudar seria observar como fazer os adultos ficarem bem de novo. Principalmente papai e a mamãe. E ela observou que o professor de educação física na escola bebia água toda hora. E parecia sempre feliz. E pensou, tomar bastante água parece uma coisa boa e certa. E Gigi observou que toda vez que comia alimentos mais saudáveis, passava o dia todo brincando. E quando descansava, bastava parar um pouco e comer bem de novo, que a energia voltava. Então ela pensou, comer direito e várias vezes por dia parece bom e certo. E ela observou que tinha gente na TV que quando respirava fundo, soltava um grande sorriso feliz depois. E pensou, respirar bem, toda hora, muitas vezes por dia, parece bom e certo. E ela observou que os dias mais felizes para ela e seus coleguinhas
era aqueles em que corriam, brincavam e pulavam bastante. E que seus pais falavam, nossa, hoje ela fez tanto exercício que nem sei como aguenta. E pensou, fazer exercício sempre parece bom e certo. E ela observou que os finais de semana o papai e a mamãe acordavam mais tarde, dizendo que tinham dormido demais, mas eram os dias em que estavam mais felizes e de bom humor. E pensou, dormir bem faz bem e parece bom e certo. E ela observou que quando os adultos ficavam nervosos, pareciam muito tristes, preocupados, falavam alto e brigavam com todo mundo. E que nessas horas diziam que estavam estressados. E ela pensou, ficar menos estressado ou não ficar faz bem e parece bom e certo. E ela viu que quem respirava fumaça, poeira, comia demais, bebia coisas esquisitas que os adultos falavam que tinham álcool, passava mal depois falando que estava intoxicado. E ela pensou, ficar longe de coisas que intoxicam a gente parece bom e certo. E ela viu que os padres, os pastores, os líderes religiosos nas igrejas pareciam sempre calmos e felizes. E às vezes até divertidos. Associou isso com estar sempre perto de Deus. E pensou, conversar sempre com Deus parece bom e certo. E ela viu que quando acordava feliz e pensava nas coisas boas que ia fazer ao longo do dia, seu dia costumava ser muito bom. Seus pais explicaram para ela que isso era pensar positivo. E pensou, pensar positivo parece bom e certo. E ela viu que quando tinha algo importante para fazer dentro de algumas horas, ou no dia seguinte, deixava tudo pronto, preparado, arrumado, não esquecia de nada, ela chegava na hora sem correria. E que os adultos chamavam isso de organização e planejamento. E pensou, deixar tudo pronto e preparado, ser organizado e planejar as coisas, parece bom e certo. E ela viu que quando tinha dúvidas, ela, como era curiosa, buscava estudar para descobrir as respostas, perguntando para os outros, nos livros, na internet, e pensou, estudar muito, sempre buscar respostas, parece bom e certo. E ela viu que precisava ir ao médico e ao dentista de vez em quando, tanto para não ficar doente, como para quando ficasse doente, sarar mais rápido. E pensou, ir ao médico, ao dentista de vez em quando, parece bom e certo. Gigi juntou tudo isso na sua cabecinha brilhante e foi conversar com seus pais. E ela viu que durante o dia ela tinha muitos pensamentos e que nem todos eram bons. E que todo mundo tem isso. Mas quando ela procurava ler, conversar, assistir coisas boas e felizes, tinha muitos mais pensamentos bons do que ruins. E pensou, ocupar a cabeça com mais coisas boas parece bom e certo. À noite, logo antes da oração de dormir, ela falou para o papai e para a mamãe o quanto tudo isso que ela aprendeu parecia certo. E quanto ela queria que os papais fizessem essas coisas para ficarem com energia e felizes de novo. Os papais da Gigi não conseguiam dizer uma só palavra. Ficaram tão surpresos e felizes com a ideia de Gigi que só conseguiram abraçá-la bem forte, enquanto juntinhos escutavam a oração dela. Gigi pediu para o Papai do Céu ajudar todos os adultos do mundo a pensarem nos pontos que ela tinha observado. Então, ela dormiu bem e sorrindo naquela noite. E os seus pais também. Gigi viu seus pais fazendo mais coisas boas e certas em suas vidas, dali para frente, e ficando cada vez mais dispostos e felizes. Ela mesma ficou tão disposta e feliz porque viu que tinha ajudado. Por isso, Gigi resolveu que aprenderia mais ainda sobre cada ideia que teve, para ajudar mais e melhor cada vez mais gente. Isso significa fazer o bem. E por fim pensou que fazer o bem por todos ao seu redor é bom e certo. Ficou muito feliz por isso, sentindo-se bem por ter esse pensamento. Mas isso é outra história. É uma história de gratidão, né, Gigi? Porque a gratidão também é bom e certo. E eu sou muito grata por esse livro. Muito grata mesmo, doutor Ícaro. E, sobretudo, com o que eu tenho visto, sabe? Com tanta gente meio que surtando porque os filhos estão em casa,
porque tem aulas online, e pensando que a gente podia ler esse livro mesmo e fazer dele uma oração, porque a gente pode fazer uma oração nos nossos atos, nas nossas atitudes, e querer bem o outro é uma forma linda de oração. Talvez a mais importante que o Mestre Jesus nos ensinou. Porque ele não pediu para a gente escalar o Everest, para a gente fazer grandes feitos, ele pediu só para a gente amar o próximo. E cuidar, sabe? Da gente entender que reler esse livro e ter esperança. A gente está se alimentando do quê? Será que é tantas notícias ruins que eu quero ver? Tá difícil, mas tem gente se curando. Tá difícil, mas a gente precisa acreditar que vai passar e que os dias melhores vão chegar. E o melhor ainda é saber que a gente tem uma casa, um teto. Nesses últimos 3 meses, eu tenho ido levar ajuda para os meus ex-alunos da estrutural. Eu trabalhava lá, o senhor sabe, e eu tinha muitos alunos que iam para a escola para comer. E como eles são catadores, eu sabia que as famílias não têm comida. É um problema que se persiste desde que o lixão foi extinto. Então, são famílias que não têm recurso. E a gente chega naqueles barracos com aquela festa de vento, sabe? Vê o frio e vê a fome. E a gente pensa o quanto a gente tem tanta coisa. A gente tem uma família, a gente tem um lar. Por mais que alguém tenha dívida, tenha problemas, o nosso problema é tão pequeno. Então, vamos usar esse livro, vamos beber água, vamos respirar, vamos acreditar que os dias vão ser melhores, vamos fazer a nossa parte enquanto cerimônias e usar esse livro. Então, eu sou grata ao Senhor. Muito grata. A sua família, a Gigi com todo esse amor, a Kátia, uma esposa tão linda, uma mulher tão maravilhosa, que eu sempre digo que eu vejo nela sempre uma serva de Deus, assim, inspiradora. Vamos usar, sabe? Eu sabia que eu ia ter um pouco de dificuldade por causa dos sentimentos envolvidos pela admiração. Mas realmente, vale a pena ler um pouquinho, praticar um pouquinho do que esse livro diz, porque a Gigi descobriu um grande tesouro. E a gente precisa compartilhar esse tesouro com todo mundo. Nossa, grandes emoções mesmo, para vocês verem que um livro infantil pode carregar muita coisa, né? E tem muita gente top nessa live, eu preciso registrar aqui. Primeiro que você disse, agradeço ao Senhor, e eu agradeço ao Senhor, porque tudo que é bom assim parte dele, né? Só pode. Eu tô revivendo memórias nessa live. Primeiro porque a Amabile Pacios está aí, né? Que é a diretora da escola da Giovana, e eu te digo que é a diretora que eu queria que fosse a diretora de todas as escolas do mundo, porque ela é incrível, sabe? Mas também tem uma outra diretora de escola top, que é a Ana Cássia, que está aí também é paciente minha, diretora do DNA, se eu não me engano, ou qual é a outra escola, Ana Cássia? Me fala aí, por favor. E assim, o livro vai ser lançado lá no Dromos, a Amabile pediu para comunicar, né, que assim que esse tempo passar, que o Fique em Casa passar, nós vamos fazer o lançamento lá. A Ana acabou de convidar ao vivo aí, tá ela e o marido dela na live, para lá no Ursinho Feliz fazer o lançamento do livro também. Vamos fazer lá também, Ana. E a Niédia está pré-convidada. Claro que vamos ver a proposta para isso, né? Para ver se está no horário dela e nas possibilidades dela também, para ela poder ir. E a Leila, do Colinho de Mãe, também pediu que fosse feito o lançamento lá, porque as pessoas, quando viram o livro, elas viram que, primeiro que não é a minha área, me desculpe se eu estiver falando alguma mentira, tá? Mas, Niédia, eu não conheço no Brasil nenhum livro infantil que fale dos hábitos de vida desse jeito. E não, eu procurei... Quando a história veio, eu pensei, gente, precisamos preencher esse nicho, porque senão as crianças não vão preencher de forma saudável, de forma produtiva. Graças a Deus, vai preencher. E eu fico feliz que tanto uma contadora de histórias eminente como você, sabe, que é top no seu, com fama internacional na sua área, quanto 3 diretoras de escolas conceituadas do DF, sabe, viram o valor no livro, já querem investir. Eu quero levar coisas parecidas com essas para o governo, para virar cartilha, para que as pessoas tenham acesso a isso desde pequenas, porque a cabeça da criança, ela é mais moldável para o bem. E eu acredito que se a gente tivesse 2 disciplinas, tem tantas que deveria ter, mas 2 disciplinas básicas no currículo básico, nem que fosse uma aula em cada 4 anos,
hábitos saudáveis de vida e outra aula ou disciplina de primeiros socorros, a nossa vida seria completamente diferente. Porque eu já fui diretor de hospital, já fui diretor de sistema de emergências móveis, e uma história que sempre me comoveu foi de uma criança que, numa palestra dos bombeiros, olhem isso, gente, quem está assistindo, numa palestra dos bombeiros, ela viu uma técnica de salvamento de compressão torácica, sabe? Para paciente que tivesse desacordado, de auscultar o coração e tudo. E conta a história, reza a história, né? Eu acho que é verdade. Que o pai estava mexendo no chuveiro, aquelas coisas que o homem faz. Não precisa desligar nada, não. E tomou um choque, caiu, desacordado. E a criança, ela fez o que ela viu no curso dos bombeiros na escola dela, com 7 anos de idade. Ela, ouviram na casa o grito, né? Ela viu que o pai estava desacordado, ela botou a cabeça do pai para o lado e começou a botar o peso dela, do jeito que deu, no tórax do pai. Eu não sei se isso foi o suficiente para ele voltar, se ele não estava totalmente desacordado, ou o que era. Mas quando os bombeiros perguntaram de onde você tirou isso, ele falou, eu vi na escola, na palestra dos bombeiros. Então eu fico pensando, quantas vidas não serão salvas quando hábitos saudáveis de vida forem ensinados na escola? Não precisa levar meu nome, é levar o conteúdo dos hábitos de vida, sabe? Quantas vidas não serão salvas quando no Brasil ou no mundo a gente tiver hábitos saudáveis de vida ensinados na escola, com prioridade, nem que seja uma aula no currículo, e primeiros socorros, sabe? E esse vídeo, eu peço para vocês que depois compartilhem, para outras pessoas poderem ter acesso à história. A gente estava conversando antes de entrar, será que se conta parte da história para gerar o gostinho na boca? Ou conta a história toda? Conta a história toda, porque se alguém que está escutando a gente não tiver condições de adquirir, sabe, está na internet, está nas principais livrarias, pode entrar em contato lá com o consultório também, que a gente manda para o Brasil inteiro. Mas se não tiver condições, você pegue esse vídeo e mostre, sabe? Compartilhe, porque o que importa é que a história chegue ao máximo possível de lares a partir de hoje, para a gente mostrar que tem muitas Gigis por aí, muitas. E essa Gigi que transformou esta casa, ela pode, com o nome de Clara, de Maria, de Ana, até me emociona aqui, ela mudar várias outras casas nesse mundo para melhor. Tá bom? É isso, né? O que você gostaria de falar a mais, Niédia? Eu só tenho a te agradecer. Então, eu acho importante isso mesmo. Eu queria também dizer, né, para as pessoas, doutor Igor, que nesse momento aproveitasse, né, como a Gigi fez, para conversar com os pais, para conversarem, para ouvir a história da família, né? Se alimentar dessa boa história familiar. Uma família é uma grande bênção de Deus, né? A família é um berço aí. Que os pais hoje possam aprender com os filhos, sim, né? Porque há algum tempo atrás o filho não tinha voz, né? Em vez, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma criação diferente, mas que a gente ouça, que a gente converse, que use esses dias mais reclusos em casa, os momentos assim, para estar mais em família, junto com quem ama, e que faça mesmo essa oração, que leiam essas histórias. Mais a importância da leitura também, né? Que às vezes a gente desconecte um pouco, a gente já está em home office, e reunião ali, reunião ali, mas às vezes desconectar, ler essa história, né? Também vou indicar o meu livro, Fofoca Reversa. Por favor. Esse aqui, lancei um livro ano passado, que é uma história de um cachorro que se chama Cafofo, que é a sigla de fofoca ao contrário, que ele resolve todos os problemas da floresta, falando bem dos outros bichos, né? A importância também da gente falar bem do nosso país, bem das pessoas. E aí agora, com a pandemia, eu ia lançar a história do Samuel, que foi meu aluno, é um autista severo, e eu ensinei o Samuel a falar. E é o Mundo Azul de Samuel, mas foi adiado aí um pouquinho. Mas que a gente leia, sobretudo que a gente leia. E acho importante mesmo, você disse que não tem literatura, não tem. Tem um livro que é Amanda no País das Vitaminas, que é uma história de uma menina que cai na geladeira e ela só fala da importância das vitaminas nas frutas, mas não tem assim. E eu acho que a saúde é exatamente isso, né? Ele é um quadro, não adianta só se alimentar bem, não adianta só a gente fazer exercícios, mas se a gente está ali intoxicado com a maldade, né?
com ódio, com rancor. Então a gente ter, não importa qual religião, né? Ou até não ter, se não quiser não ter uma religião também, mas que a gente esteja conectado com o bem, com as coisas boas da vida. Também quero fazer o meu agradecimento à Amable. Eu tenho entrado semanalmente com aqueles meninos maravilhosos do Dromos, lá da escola. Uma vez por semana eu estou com eles, tenho enviado vídeo para os meninos do Fundamental, e acho importante a gente estar alimentando as crianças com as histórias nesses dias, né? E dizer exatamente isso, que é uma boa leitura, é uma leitura gostosa, é uma leitura que vale a pena. E eu estou ansiosa para que a Gigi faça novas descobertas e que existam outros livros, sabe? Que falem de coisas tão simples, numa linguagem tão fácil. Eu desejo vida longa à sua literatura. Porque o médico brilhante que você é, todo mundo já sabe. Mas eu gosto da forma como você escreve. O último livro que você me deu, você me deu um para presentear ao senador, que hoje eu trabalho com o senador. A gente lê o quanto é importante, sabe? Então eu desejo vida longa ao Ícaro escritor. Que sejam não só hábitos saudáveis, também histórias, né? Própria, às vezes, a forma como você coloca, às vezes um pouco romântico, assim. Que seja um romance, mas vida longa ao Ícaro escritor, porque você está no rumo certo também. Poxa, muito obrigado, porque por coincidência tem outro livro brotando aqui na cabeça e dessa vez é um romance mesmo, sabe? Uau! Mas com hábitos e companhia. Vamos ver. Poxa, muito obrigado. E, gente, teve uma vez que eu estava super estressado aqui no final de um dia de trabalho, tinha acabado mais cedo, era umas 5 e pouco. E aí, a Gigi sempre me pergunta, papai, você ainda vai atender alguma coisa assim, home office e tudo? E aí eu virei e falei para ela, não, filha, hoje eu não tenho mais paciente. Eu tinha várias outras coisas para fazer, tinha que responder um monte de coisa, e tem live, e tem e-mail de paciente, e tem as preocupações e tudo. Não, filha, não tem. O que você quer fazer? Aí ela já abriu aqueles olhões e falou assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos descer para jogar bola? A gente passou 1 hora e meia jogando bola lá embaixo, sabe? Porque, médico mega ocupado também tem tempo? Tem que ter. E é uma riqueza você gastar um tempo com a sua filha, com a sua família. Toda família tem histórias, você tem muita história para contar, sabe? Você pode pegar um livro, recentemente, o Pequeno Príncipe foi dado pelo Dromos, né, para Gigi ler. E aí a gente estava lendo os 3 juntos aqui à noite, o Pequeno Príncipe. Aquele livro para mim é maravilhoso demais da conta. Eu choro toda vez que eu leio. E todo mundo diz que o Pequeno Príncipe você lê como criança de um jeito, como adolescente de outro, como adulto jovem de outro, como idoso de outro, sabe? E você vê de outras formas. E eu tenho visto agora já na 3ª categoria, né? Vamos chegar à 4ª de idoso. E assim, ler é muito bom, gente. Olha, passe mais tempo com a família, converse mais com a sua família, troque histórias com a família, sabe? Aqui em casa eu tenho a possibilidade de trocar histórias e de ouvir a minha sogra com as histórias dela, sabe? A minha esposa, a minha cunhada, a minha filha, a minha sobrinha. E são tantas histórias e é tão legal você ouvir coisas do mundo de cada uma, sabe? Então, assim, contem histórias. E fica a dica de você contar essa história, tá? Com o livro em mãos, aí para sua família, para as crianças que você puder, ou até para os adultos, sim, que podem aprender de forma mais rápida, que é mais importante. E se você não tiver condições de adquirir o livro, não se preocupe, só pegue esse vídeo que vai ser ostensivamente postado e distribui, assista quantas vezes você quiser. Não precisa, de repente, me ouvir falando mais tudo isso, nem a Nied. Pega a parte da história, passa lá, sabe? Mostra para suas crianças, vamos fazer do mundo um mundo diferente, começando por nós e pelo nosso microambiente. Palavras finais? Verdade. Eu quero agradecer, eu não consigo ver os comentários, né? Como eu estou aqui como convidada, eu consigo ver as pessoas que entram, mas não consigo ver. Então, peço desculpa aí se eu não respondi alguém, mas mandar um grande beijo aí. Sou muito grata a esse momento está muito cheio de amor e gratidão no meu coração a tudo isso, né? E agradecer. E que as pessoas pensem mesmo. Eu sei que isso aqui vai ser uma semente lançada num solo fértil, que é o coração da gente. Mandar um grande beijo para minha Gigi linda, meus olhinhos de estrela, a minha princesa, que agora está ficando uma mocinha. Mandar um beijo para a Kátia também, para todo mundo aí que assistiu a live e agradecer. Só gratidão. Eu também queria agradecer muito. Eu pedi para chamar a Gigi, não sei se ela vai vir a tempo, porque ela já veio no começo da live, né? Mas acho que ela precisa falar com você um pouquinho também. Mas eu só tenho a agradecer vocês, que Jesus abençoe muito
o lar de vocês, a vida de vocês. Por favor, entendam que o vírus merece cuidado, tá? O vírus tem tratamento, a pandemia tem cura, porque a gente tem lá em cima um Deus por nós que é pai, não é padrasto, tá? Menos medo, menos pânico, mais cautela, boas informações, prestar atenção no que realmente é bom. Olha, Daniela Cristina tá na live também, foi professora da Gigi também, sabe? É muito bom. E assim, a Gigi chegou aqui, eu só queria, Gigi, que você falasse com a Tia Niédia, que ela falou tão bem de você aqui. Eu ouvi. Você ouviu? Uhum. Quer falar alguma coisa para ela? Obrigada. Eu amo você, minha princesa. Falou que te ama. Também quero. Então tá bom. Fiquem com Deus. Muito obrigado e vamos despedir aqui com a autora do livro de verdade, que é a Gigi. Tá bom? Leiam, tá, gente? Obrigado, Niédia. Fica com Deus. Até mais. Obrigada, um beijo para todo mundo. Boa semana. Boa semana.